Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesse dia nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, dos versículos 8 ao 12. E hoje também a Igreja celebra o dia de Santa Teresa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho traz 2 pontos hoje que eu gostaria de conversar com vocês. O primeiro é sobre sermos de fato cristãos, não termos medo de professar a nossa fé. Nós olhamos lá para a história do início do cristianismo e hoje alguns países sofrem com perseguições. Eles são proibidos de professarem a fé em Cristo, proibidos de se unirem para rezar. E diante desse contexto, nós vemos com um certo grau de heroicidade aquelas pessoas que se sacrificam, que entregam a vida por amor a Cristo, que mesmo que elas sejam obrigadas a não prestarem a fé a Cristo, mesmo assim elas se entregam, mesmo assim elas professam firmemente. Nós hoje estamos num país onde nós podemos professar a nossa fé. Só que diante dessa liberdade de culto que nós temos, surge a questão: nós de fato professamos a nossa fé? Ou diante das pequenas coisas do dia, nós negamos a Cristo? Negamos a Cristo em não perdoar, negamos a Cristo vivendo pecados como a mentira, como a fofoca, como o julgamento, luxúria, gula e tantos outros. Negamos a Cristo quando nossos amigos, quando nossas amigas vêm até nós com pecados, com sugestões indevidas, com convites imorais, e por não querer desagradar, nós dizemos sim, negando a nossa fé. Existem diversas formas veladas hoje de negar Jesus. Nós não negamos com os lábios, eu não creio em Cristo, mas nós negamos com o coração, não vivendo como Ele ensinou, não vivendo conforme Ele nos guiou e deu a vida por nós. Portanto, irmãos, nesse primeiro ponto, peçamos a graça da fé de vivermos de fato tal qual Jesus nos ensinou. E o segundo ponto que eu gostaria de conversar é sobre a confiança em Deus. Nós vemos que Jesus nos fala de não prepararmos a nossa defesa, não prepararmos uma justificativa diante das perseguições, mas unicamente confiar que o Espírito Santo será derramado sobre nós e iluminará aquilo que devemos falar, aquilo que devemos proclamar, não só com os lábios, mas com a vida. Isso implica uma confiança profunda, porque diante da nossa insegurança, diante dos nossos medos, nós queremos agradar, nós queremos ser bem vistos,
Nós queremos que as pessoas nos levem em grande conta. E aqui é preciso uma humildade em saber-se dependente, em saber-se entregue nas mãos de Deus. E assim, numa postura humilde e confiante, nós somos convidados a nos entregar ao Espírito, certos de que no momento certo Ele nos dará o conhecimento, a sabedoria, a fortaleza, a ciência, para proclamarmos com a vida e com as palavras aquilo que Deus deseja de nós. Portanto, irmãos, diante desses dois pontos, nós somos convidados a viver a integridade da fé, vivendo de fato aquilo que Jesus nos ensinou. Peçamos então essa graça de não negarmos Deus com a nossa vida, com a nossa insegurança, com o nosso orgulho. Ó Jesus, diante da Tua palavra e do Teu ensinamento, pedimos a firmeza da fé para não esmorecermos diante das perseguições veladas que o mundo nos oferece, mas que possamos de verdade abraçar a fé, derramar o nosso sangue por amor a Vós, nas pequenas coisas e nos detalhes da vida. Que o Senhor nos dê firmeza, fortaleza, ciência e confiança de que o Teu amor jamais nos abandona. Mas nessas pequenas perseguições, é o Teu Espírito Santo que nos fortalece e nos ensina o caminho que devemos seguir. Portanto, Senhor, dai-nos a abertura necessária para ouvirmos a Tua voz e deixarmos-nos guiar. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José e Santa Teresa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para escutar